Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 12. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 35 e 36, que está escrito assim: Disse-lhes então Jesus: Por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Aqui nós vemos Jesus falando ali em meio à multidão, vai falar que alguns gregos, nos versículos anteriores, alguns gregos vieram, aproximaram-se de Filipe e pediram: Nós queremos ver o Senhor Jesus, né? Nós queremos ver Jesus. E aí, quando Jesus percebe que os estrangeiros já estavam ali para querer ver a Jesus, para querer contemplá-lo, Jesus diz assim: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, ele continuará só, mas se ele morrer, dará muito fruto, falando dele mesmo, que era necessário que ele morresse, ressuscitasse, e aí atraísse as pessoas para si, e isso gerasse o que? Salvação, os frutos da salvação. E aí Jesus está ali falando para a multidão e vem os fariseus, os judeus perguntando algumas coisas. O que o senhor está querendo dizer? A lei nos diz que Cristo permanecerá para sempre. Como é que você está falando que ele vai ter que ser levantado como se ele fosse morrer? Eles não entendiam que era necessário que Jesus morresse. E aí Jesus declara esses versículos que nós acabamos de ler. Por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês, falando dele mesmo. Por mais um pouco de tempo a luz estaria ali fisicamente, né, como homem, como um ser humano. Então andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. É exatamente esse conceito aqui, amados, que eu quero compartilhar um pensamento com vocês. Veja que Jesus diz que aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Por isso que ele diz: creiam na luz. Ele já havia falado: eu sou a luz do mundo. E nós sabemos que Jesus é a luz, Jesus é aquele que ilumina o caminho, Jesus é aquele que nos conecta com Deus. E todo aquele que não crê em Cristo Jesus permanece no quê? Permanece nas trevas. E aí ele diz que quem está nas trevas, quem anda nas trevas, não sabe para onde está indo. Amados, todo filho de Deus, todo aquele que crê em Cristo Jesus, sabe muito bem para onde está indo, né? Por isso que nós não tememos a morte. Se alguém tem medo da morte, se algum cristão tem medo da morte, não precisa ter, né? Não precisa temer a morte. Por quê? Porque a morte foi derrotada, a morte foi vencida por Cristo Jesus. O nosso corpo físico, ele pode morrer, mas nós permanecemos para sempre. Nós já vimos isso no outro devocional. Quando nós vimos ali, né, que Jesus declarou exatamente no capítulo de sexta-feira, no capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim não morrerá, ainda que morra, permanecerá vivo. Por quê? Porque só o nosso corpo físico que morrerá, nossa alma permanece viva, eterna em Deus. Então, Jesus traz esse conceito aqui de que aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo, e nós precisamos aplicar esse conceito aqui para a nossa vida prática, né? Nós precisamos aplicar esse conceito aqui para a nossa vida diária. Amados, quantas e quantas vezes nós acatamos conselhos, conceitos, de quem está nas trevas, de quem não tem a Cristo Jesus, de quem não anda com Cristo Jesus. Quantas vezes nós valorizamos mais a sabedoria terrena, que é uma sabedoria das trevas, do que a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, a sabedoria da palavra de Deus, a sabedoria do Espírito Santo? Quantas vezes nós começamos a valorizar mais os conceitos, as opiniões, os conselhos das trevas,
do que os conceitos de Deus, do reino de Deus, da luz. Amados, nós precisamos rever a nossa vida, os nossos conceitos, a nossa forma de viver. Aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo, nós sabemos para onde estamos indo. Por isso nós não tememos a morte. Nós sabemos muito bem que nós pertencemos a Deus e que nós estaremos para sempre com o Senhor. Que nessa vida, nessa jornada terrena aqui, nós somos apenas peregrinos. Nós sabemos que a terra como nós vemos hoje, o mundo como nós vemos hoje, não é eterno. Existe um fim. Haverá novos céus e nova terra. Nós sabemos que existe um futuro para essa terra como está hoje. Ela terá muita destruição, mas então terá um período de descanso, que é o que a Bíblia chama de milênio, em que a terra será governada, o mundo será governado por Cristo Jesus. E no final do milênio, nós teremos o quê? Os novos céus e a nova terra. Então nós, filhos de Deus, que estudamos a palavra de Deus, nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós não estamos perdidos, nós não estamos tentando achar, meu Deus, o que vai acontecer? Não, nós sabemos. O nosso futuro é para estarmos para sempre com o Senhor, e à medida que nós vamos estudando mais a palavra de Deus, nós vamos compreendendo, haverá muita destruição, mas o Senhor virá, estabelecerá o milênio. Ao final do milênio, Satanás, que será preso no início do milênio, será solto para o quê? Para enganar as nações, é o que a Bíblia nos ensina lá em Apocalipse. E depois que tudo se concretizar, ao final do milênio, todos os propósitos, os desígnios de Deus para o mundo, para as nações, para todas as pessoas se cumprir, então se estabelecerão novos céus e nova terra. Nós temos todo esse entendimento, nós não precisamos ter medo do futuro, não precisamos nos desesperar. Por quê? Porque quem anda na luz tem o seu caminho iluminado. Agora, quem está nas trevas não sabe nem para onde vai. Amados, nós precisamos aprender a ouvir os conselhos da palavra de Deus. Precisamos aprender a ouvir os conselhos de pessoas que andam na luz. Nós temos vivido um tempo bem difícil, muito difícil, em que muitas pessoas, mesmo se dizendo cristãs, mas elas estão cegas, enganadas pelas trevas. Então nós precisamos o quê? Primeiramente, crer no Senhor Jesus, crer na sabedoria e no discernimento que Ele nos dá por meio do seu Espírito, para que a gente possa ver as coisas. Sabe, amados, quando nós precisarmos tomar decisões, quando nós precisarmos fazer escolhas, que nós possamos ouvir o conselho do Espírito Santo, que nós possamos ouvir o conselho e as diretrizes e os princípios da palavra de Deus. Quantas pessoas têm se afastado de Deus, têm se frustrado, têm tido uma vida decepcionante porque estão seguindo o conselho das trevas, seguindo o conselho de quem anda nas trevas. E o que a Bíblia nos ensina, o que Jesus está nos ensinando aqui, que aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Sabe, amados, quando nós precisamos tomar decisões a respeito da nossa vida emocional, sentimental, familiar, financeira, ministerial, qualquer decisão que a gente precise tomar, nós precisamos ouvir do Espírito. Precisamos pedir a iluminação do Senhor. E não simplesmente seguir a direção que os sábios desse mundo dão, não seguir a direção dos profissionais desse mundo aqui, não, mas ele é quem sabe, não, ele é o médico, é ele que sabe o que está fazendo. E às vezes o Espírito Santo está nos direcionando de uma outra forma, está falando conosco de uma outra forma, e nós valorizamos mais a opinião da sabedoria desse mundo. Não, aquele é um grande economista, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que tem que se fazer, eu tenho que ouvi-lo. E aí nós negligenciamos a voz do Espírito Santo tentando falar conosco, tentando nos dar instrução. Muitas vezes tomamos decisões erradas em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque valorizamos mais a opinião desse mundo aqui, que a Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno.
Ou seja, esse mundo está em trevas e quem anda nas trevas não sabe para onde está indo. Amados, que eu e você, nós possamos compreender a nossa vida espiritual. Sabe, amados, é tempo de nós compreendermos que nós não vivemos a partir desse mundo natural aqui. Nós vivemos a partir da nossa vida espiritual em Deus. Nós nascemos de novo. Nós temos o Espírito Santo vivendo em nós. O Senhor quer nos instruir, nos direcionar, nos aconselhar em todas as nossas decisões aqui, nesse mundo natural. Nós não podemos viver como se nós pertencêssemos a esse mundo, não podemos viver como se a nossa vida fosse só o que os nossos olhos naturais enxergam. Mas nós vivemos pela fé, e a fé é a convicção de coisas que nós não vemos. Na NVT, na Nova Versão Transformadora, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai falar assim que a fé mostra a realidade das coisas que nós esperamos. Ou seja, não são os nossos olhos naturais que, eu tô vendo isso aqui, então eu preciso tomar a decisão porque eu tô vendo, porque os meus olhos naturais estão vendo. Não, é a fé que mostra a realidade das coisas que nós esperamos em Deus. É a fé. E a fé é a convicção de coisas que nós não vemos, que os nossos olhos naturais não conseguem compreender. Mas o Senhor está nos convidando para um modelo de vida muito diferente. Mais do que nunca, amados, nós precisamos nos agarrar a esse modelo de vida, que é um modelo de vida no Espírito e pelo Espírito. Porque olha o conceito importantíssimo que Jesus nos traz aqui para nós hoje, nos ensina aqui. Aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Não pense que as pessoas que não têm Cristo Jesus, elas têm um conselho melhor para você do que aquelas que têm Cristo Jesus. Isso é um engano, é uma mentira. Tem pessoas que preferem acreditar, ouvir os conselhos dos grandes sábios desse mundo do que ouvir o conselho daquele irmão ou daquela irmã mais simples, mas que tem uma vida de oração, que se rende ao Senhor. Sabe quantas e quantas vezes, amados, nós vemos as pessoas cristãos, ouvindo mais as pessoas desse mundo aqui do que ouvindo os irmãos da oração, da intercessão, que às vezes trazem um direcionamento para a vida deles, mas eles não querem ouvir. Por que não quer ouvir? Porque eu ouvi aquele grande professor, aquele sábio, é ele que entende desse assunto. Amados, que eu e você nós possamos compreender o tempo em que nós estamos vivendo, a forma de atuação das trevas tentando nos enganar a todo tempo. Amados, o diabo não brinca de ser diabo. Ele está nas trevas, ele comanda o império das trevas e ele quer nos desviar da luz, ele quer nos tirar da luz. A Bíblia fala, o apóstolo Pedro escreveu sobre isso, o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. E aqui nós temos um conceito tão primordial para a nossa vida e muitas vezes nós negligenciamos. Que tipo de conceito? Que quem está nas trevas não sabe para onde está indo. Pare de ouvir conselho de quem está nas trevas. Pare de pedir conselho para quem não é cristão, para quem não tem a luz. Amados, nós não somos melhores. Ai, Catiane, então nós somos melhores do que as pessoas. Não, nós não somos melhores do que ninguém, amados. Mas nós precisamos aprender a viver no reino espiritual. Nós estamos aqui para levar a mensagem da salvação para que as pessoas saiam do império das trevas e venham para o reino da luz. Mas muitas vezes nós estamos indo, ao invés de ser para ser luz no império das trevas, nós estamos indo para nos alinhar com o império das trevas. Para deixar que a nossa luz seja apagada e a gente se alinhe com o império das trevas. Ao invés de nós sermos os instrumentos que vão ser usados por Deus para arrancar aquelas pessoas do império das trevas, nós vamos seguindo o conselho delas, vamos seguindo a orientação delas, vamos nos alinhando com as trevas e a nossa luz vai sendo o quê? Vai sendo apagada. Amados, que eu e você, nós entendamos essa vida no Espírito e pelo Espírito. Que eu e você compreendamos quem está nas trevas não tem uma direção para nós.
A direção está na palavra de Deus, está em Cristo Jesus. E se precisamos conversar com alguém, que sejam pessoas cheias do Espírito, pessoas iluminadas por Deus, que vivem debaixo da luz de Cristo Jesus. Nós temos vivido tempos difíceis, o apóstolo Paulo já falou sobre isso, que nos últimos tempos os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, eles seriam maledicentes, todo tipo de mal governaria a vida desses homens, e ele diz assim, eles têm aparência de piedade, mas negam o poder de Jesus Cristo. E quantas vezes nós estamos seguindo o conselho desses homens, que têm uma certa aparência de piedade, mas eles negam o poder de Jesus Cristo. E estamos nós nos alinhando aos conselhos deles, aos conceitos deles. Amados, que eu e você nós possamos nos posicionar em nome de Jesus, compreendendo que quando nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Cristo Jesus, para o reino da luz, nós agora pertencemos a Deus, e o intuito é que nós sejamos luz para essas pessoas que estão em trevas, e não que as trevas venham tentar apagar a nossa luz. E muitas vezes nós estamos deixando as trevas invadir a nossa vida. Quem está nas trevas não sabe para onde está indo. Nós precisamos entender essa verdade, esse conceito, para que nós possamos viver a nossa vida rendidos ao Senhor, rendidos ao governo, à liderança de Cristo Jesus, rendidos à orientação, ao ensino do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós vamos seguindo o ensino do império das trevas, nos alinhando ao ensino do império das trevas, às direções do império das trevas. Mas quem está nas trevas não sabe para onde está indo. Que eu e você entendamos esse conceito em nome de Jesus. Não é porque somos melhores do que ninguém, amados. Entenda o que eu estou falando aqui. Mas nós precisamos entender a diferença que há entre reino da luz e império das trevas. Precisamos entender a diferença que há entre alguém que é governado, liderado, influenciado pelo Espírito Santo e alguém que é governado, liderado, influenciado pelas trevas. Precisamos entender essa diferença. Como eu sempre menciono, amados, não há neutralidade no reino do Espírito. Não existe em cima do muro. Ou nós estamos na luz de Cristo ou estamos nas trevas. Não tem meio termo, não tem neutralidade. E nós precisamos aprender a colocar em prática a nossa vida. Nós precisamos aprender a colocar em prática a nossa vida cristã. Sabe, precisamos discernir os pensamentos que vêm à nossa mente, entender esse pensamento vem da luz. Opa, isso daqui não é da luz, isso aqui é uma seta maligna, porque está contrário à vontade de Deus, está contrário à palavra de Deus. Sabe, amados, nós precisamos aprender a viver a nossa vida cristã. Mais do que nunca, precisamos nos firmar em Cristo Jesus, em confiança na suficiência de Cristo, da sua palavra, em rendição ao Senhor para vivermos guiados pelo Espírito Santo, tendo entendimento, discernimento, sabedoria. Que eu e você possamos cada vez mais compreender isso e que hoje fique bem claro na nossa mente, no nosso coração, que o que nós precisamos de direção, de conselho, de instrução e de ensino, nós encontramos no Senhor, na sua palavra e através de pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Mas eu não tô falando aqui, por exemplo, então as pessoas não vão mais fazer faculdade, não vão mais estudar as coisas desse mundo aqui. Eu não tô falando sobre isso. E eu creio que os irmãos estão me entendendo. Nós podemos estudar, devemos, inclusive, estudar, devemos ter informação, conhecer as coisas. Mas o que eu estou falando é, não siga as direções da sabedoria do mundo para a sua vida. Siga as direções da luz, do Espírito Santo, porque na maioria das vezes nós vamos nos posicionar contrário ao que o mundo nos diz. O mundo diz que nós devemos fazer tal coisa, o mundo diz que nós devemos agir de certa forma, e aí vem o Senhor, o Espírito Santo de Deus, e nos diz que nós devemos agir de uma forma diferente. E aí? Nós vamos nos alinhar com a luz de Cristo ou vamos nos alinhar com as trevas? As trevas não sabem para onde estão indo, estão em trevas. Agora, em Cristo, nós temos o nosso caminho bem iluminado. Em Cristo, nós sabemos muito bem quem somos, por que existimos, estamos aqui nessa terra com um propósito. Sabemos muito bem que somos peregrinos aqui nessa terra.
Sabemos que o nosso futuro é estarmos para sempre com o nosso Senhor Jesus e sabemos que enquanto nós estamos aqui, nesse mundo, nós somos os instrumentos de Deus para levar luz, não para que a nossa luz seja apagada, mas para dissipar as trevas. Nós somos os instrumentos de Deus para levar a luz de Cristo. Que eu e você, amados, nós possamos entender isso e viver assim, compreender esse modelo de vida, que é um modelo de vida que é muito diferente do modelo de vida natural. É um modelo de vida de oração, de fé, de ouvir a voz do Senhor, de ouvir a testificação do Espírito Santo no nosso espírito. É um modelo de vida muito diferente do modelo de vida natural. É um modelo de vida que a gente ouve do Senhor qual é a instrução que Ele tem para nós, qual a direção que Ele tem para nós. E isso é muito diferente do mundo. É muito diferente do que as pessoas naturais estão acostumadas, né? Podemos até ser taxados, talvez, de loucos, de insanos, mas a vida de fé, sim. A vida de fé, como está escrito em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu, as coisas de Deus são loucura para os homens naturais. Os homens naturais não conseguem compreender as coisas de Deus. E aí nós precisamos assumir esse modelo de vida que parece muito louco para as pessoas que vivem de uma forma terrena, natural, que na verdade estão nas trevas. O nosso modelo de vida parece muito louco para eles, mas na verdade é eles que não sabem para onde estão indo. Nós sabemos. E aí nós precisamos o quê? Ter esse entendimento para que a gente também possa ser luz para essas pessoas, para, em nome de Jesus, essas pessoas que ainda estão nas trevas, elas sejam arrebatadas das trevas e trazidas para a luz. Elas conheçam a verdadeira luz, elas conheçam a verdade que é Cristo Jesus e elas possam ser transportadas do império das trevas para o reino de Deus, para o reino da luz. E nós somos esses instrumentos. Agora, se nós não entendermos um princípio básico para a nossa vida cristã diária, que é fazer decisões, tomada de decisões, escolhas, não é recorrendo nas trevas, mas é recorrendo na luz, é buscando de Deus a instrução, a direção. Se nós não entendermos esses conceitos básicos, não tem como nós sermos luz em meio às trevas, né? Aí acabar que a nossa luz vai sendo apagada e nós vamos nos alinhando com as trevas. Misericórdia, com certeza não é assim que nós queremos viver. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua exortação, pelo teu ensino. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos com a força do seu poder e entendamos esse conceito tão importante para a nossa caminhada cristã. Aqueles que estão nas trevas não sabem para onde eles estão indo. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e nós possamos nos firmar cada vez mais numa caminhada de luz, buscando as orientações, as direções, os conselhos do Senhor, buscando conselheiros que sejam pessoas direcionadas pelo teu Espírito, que também estejam na luz, que também estejam debaixo do governo de Cristo Jesus. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos esse modelo de vida que é um modelo completamente contrário ao modelo de vida do mundo. Que nós possamos entender que nós somos os instrumentos de luz para esse mundo aqui. Nós somos a luz do mundo. É nós que devemos iluminar as trevas. É nós que devemos ser os instrumentos para que pessoas que estão nas trevas sejam resgatadas. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso. E nós não nos amoldemos ao padrão desse mundo aqui. Um padrão de trevas, um padrão de escuridão. Que eu e os meus irmãos sejamos transformados, renovados pelo poder da sua palavra e que nós possamos nos firmar cada vez mais em fé na suficiência de Cristo Jesus, confiando na sabedoria que vem de Deus, na instrução que vem do Senhor, no conselho que vem do Senhor. Que eu e os meus irmãos, nós assumamos esse modelo de vida tão diferente, Pai, no Espírito e pelo Espírito, sendo guiados, governados, direcionados, instruídos, ensinados pelo Teu Espírito. Que eu e os meus irmãos vivamos assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que estão assim um pouco confusos, aqueles que estão um pouco amedrontados, que estão olhando as coisas apenas de uma forma natural, Pai, eu oro para que os olhos dos seus corações e do seu entendimento sejam iluminados agora e eles possam ver como o Senhor vê. Ah, Pai, nós pertencemos a Ti, nós sabemos para onde nós estamos indo. O nosso caminho não é a destruição, o nosso caminho é a salvação. E nós podemos crer e confiar no Senhor. E eu oro
para que os olhos do coração e do entendimento dos meus irmãos sejam abertos, iluminados, e eles possam ver como o Senhor vê, e que eles possam se firmar cada vez mais na rocha genuína que é Cristo Jesus e se tornem de fato luz nesse mundo, para iluminar as pessoas ao redor, e aquelas que estão nas trevas, elas possam ser iluminadas pela luz que provém de ti e que é manifestada através de nós, através de nós. Pai, que essas pessoas possam ser iluminadas e possam compreender a verdade. Só Cristo Jesus é a verdade. Pai, nós queremos ser assim. Eu oro pela vida, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nós queremos que a nossa vida de fato revele a tua luz. Nós não queremos ser amoldados a esse padrão de trevas desse mundo aqui. Pelo contrário, nós queremos levar a tua luz, dissipando todas as trevas, para que as pessoas te conheçam e possam ser salvas. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a viver assim. Nós não conseguimos na força do nosso braço, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. Nos ajuda, nos fortalece, ilumina os olhos do nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.